Bom, bom, pessoal, antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer muito a presença, a participação de vocês, né? Nós temos algumas perguntas aqui recebidas pelo público, né? Eu vou direcionar e vamos começar uma discussão aqui. Algumas eu vou adaptar, talvez, né? Mas vamos começar com a Tâmila. Tâmila, você acha que a CBDC, Real Digital, irá se inserir no ambiente DeFi atual? Como fazer essa conexão para extrair benefícios dos dois mundos? Então, passando a bola aqui para você. Perfeito. Então, como eu disse, a gente tem, no caso do Real Digital, um desenho, um modelo muito diferente das demais CBDCs, né? Então, o Banco Central fala muito de uma CBDC de varejo, que vai tentar inovar em termos de modelos de negócio. E toda a agenda BC Hash do Banco Central, ela vem de alguma forma catalisando ou impulsionando essa inovação financeira, né? Forçando até um pouco, eu diria. Então, quando a gente pensa no Pix, no Open Finance, o Banco Central entende que o real digital é a peça que faltava para completar essa tríade aí rumo a esse novo sistema financeiro, né? Então, o real digital ele se propõe a ser essa ponte entre as finanças tradicionais e a Web3. Há declarações nesse sentido do Banco Central, né? A ideia é essa, mas é claro que a gente tem uma evolução aí muito grande ainda até que isso efetivamente se torne uma realidade. Então, quando a gente pensa no real digital, imagina que a gente agora está com os projetos lá do Lift Challenge voltado para o real digital. A gente deve ter em 2023 algum tipo de publicação em termos dos resultados desse desafio. E a ideia é que em 2024 a gente comece a ver esse real digital rodando, né? Então, ainda existe talvez uma indefinição em relação a como isso vai se dar, né? Porque quando a gente fala em DeFi hoje, como eu disse mais cedo, DeFi ainda é restrito, o acesso é restrito, por mais que as possibilidades sejam imensas, né, para que você entenda efetivamente esse sistema, esse novo ecossistema e você consiga extrair valor dele sem tomar um risco muito alto, é complicado. Então, a ideia do Banco Central é exatamente tentar, de alguma forma, mitigar riscos, né? Criar mecanismos de controle mínimos para que esse ecossistema de finanças centralizadas consiga florescer, mas sem ter que, a cada novo produto ou serviço financeiro, ou a cada novo protocolo de DeFi, cada uma dessas comunidades que estão criando isso tenham que pensar em compliance, em KYC, em AML. Então, como é que o Banco Central pode ajudar nisso, né? E esse é o papel que a gente vê que o Banco Central está se propondo a assumir. Então, nesse sentido, eu acho que sim, vai ser uma ponte, mas é uma alternativa possível, né? O Banco Central fala muito da convivência entre real digital, a CBDC brasileira, e as stablecoins emitidas por bancos. Então, vamos ver como é que isso vai se dar, mas sem dúvida o real digital vai puxar vai começar a construir essa ponte e vamos ver como é que as instituições privadas vão ajudar a melhorar essa ponte ou fazê-la cada vez mais interessante para os consumidores. Bacana, Tâmila. De fato, o Lift do Banco Central, ele tem lá 4 eixos, um deles é DeFi, né? E essa conexão da CBDC, ou seja, do mundo centralizado, compliance com alguma organização, com o mundo descentralizado, pode ser muito alavancada aí, de fato, Pois né? é. Eles vêm Muito para o legal. evento, vão estar no Né? Blockchain Rio, o professor Ricardo Paixão, João Benício, o pessoal que está desenvolvendo lá, os coordenadores do Lift Learning, vem Blockchain Rio, vão ter uma trilha própria falando sobre o sandbox regulatório do Banco Central lá. Bacana. E a gente vê, inclusive, alguns aspectos interessantes, por exemplo, o estado de Wyoming, né, nos Estados Unidos, ali no centro para o noroeste. Né? LLC DAO. Então, eles vêm desenvolvendo aí uma possibilidade de você responsabilizar o diretor da DAO, né, como a SOX responsabiliza os diretores de companhias de capital aberto, por aí vai. Isso pode ser um avanço interessante também. Quando a gente fala de uma governança descentralizada, né, a gente também tem que repensar a noção de responsabilização. E esse eu já falei, eu acho, eu sou advogada, então sempre existe essa preocupação, né? Se der um problema, a quem eu vou recorrer?
Então, eu acho que o papel do regulador aí, como também fiscalizador, ajuda muito nessa construção. Bacana, bacana. Bom, deixa eu direcionar agora uma pergunta para vocês, né? Para o Dan, para o Chain, inicialmente para o Dan, que é uma pergunta, né? Como se define o Web 2.5 e quais são as aplicações no mundo real? Acho que se você quiser explorar um pouquinho mais aí, e nesse sentido também, se você quiser complementar sobre a Predix. Tá. O 2.5, assim, assim como o Web3 não tem uma definição muito fixa, né? Eu acho assim, esse caminho intermediário, né? Então é a transição de um mundo centralizado para um mundo mais descentralizado, tá? E assim, eu acho que a gente tem a impressão de que hoje o Web3 é um negócio muito bruto, né? Muito ruim de UX, enquanto o outro mundo, o Web3, o Web2, na verdade, é exatamente o contrário, porém, ele ainda usa tecnologias centralizadas que tem uma série de... tem os benefícios que não são distribuídos, né? Então, são benefícios concentrados, principalmente para os donos dos negócios, né? Mas que essas duas coisas elas tendem a se aproximar, né? Então, melhorar o UX de Web3, tá? E você ter mais incentivos para o usuário em Web 2. Tá? Então, eu diria que o Web 2.5 seria esse tipo de case. Tá? Acho que tem diversas aplicações hoje já acontecendo. Né? Acredito que isso é uma delas. Né? Assim, eu pontuei outras duas, tem outras tantas, mas acho que conceitualmente é isso aí. Bacana. Bom, uma pergunta para a Credix aqui, um pouco sobre a rede Solana, né? Só de curiosidade, nós inclusive desenvolvemos aqui com os alunos um pouco de programação em Rust, né, e um pouco de programação em Solana. Eles aprendem a programar escrow em Rust, em Solana, né? É uma rede, sobretudo um ecossistema que cresceu muito rápido, né? E fantástico. Eu particularmente gosto bastante do conceito. Agora, nós sabemos que nós tivemos ali, né, uns probleminhas com a rede, vira e mexe. Mas que isso, quer dizer, não atrapalha a trilha de auditoria. Efetivamente, a trilha de auditoria da rede é intacta, é preservada. Mas quais desafios você vê aí da rede, estar utilizando uma rede que tem lá seus desafios e qual é o impacto disso na Credix? Eu estou traduzindo um pouco uma pergunta aqui que veio nesse sentido. Não, sem problema. Eu acho que inicialmente, a gente obviamente comparou várias redes, né? A gente via mais de blockchains institucionais, então a gente trabalhava com Corda, com Hyperledger, através da Intellectual, a gente foi até os desenvolvedores da Fabric mesmo, do Hyperledger. A gente foi o primeiro que botou o código naquela época. Mas a gente viu que mais e mais fazia sentido a gente olhar para blockchains públicas, mas aí permissionadas. O que a gente faz através de KYC, que a gente conecta com os wallets, só wallets whitelisted conseguem conectar com o nosso aplicativo. Agora, Solana mesmo, a gente ficou comparando com o Ethereum bastante, foi a maior diferença. A gente viu que Ethereum tinha a complexidade do custo, até o KYC, para fazer KYC você está pagando mais, numa época, mais do que $100 só para passar um KYC. Tem a complexidade também, para você fazer a governança de Ethereum é bem complexa, né? Para você ir para Proof of Stake demorou anos e ainda não estamos lá e vai vir com bastante desafios. Então, esse Solana é mais como se fosse uma coisa entre essa descentralização total e uma governança ainda mais restrita. Agora, se você olhar para a parte mais tecnológica, a gente realmente viu que, principalmente nos últimos 6 meses, eu acho, né, teve algumas vezes que travou, demorou 8 horas para passar a próxima transação. Então, teve esses desafios. Isso realmente, para a gente, como Credix, não afetou o aplicativo, porque o pior que acontecia é que a transação, o financiamento para a fintech acontecia algumas horas depois. Mas se você comparar com um FDIC que demora 6 meses para você levantar, algumas horas não é uma diferença tão grande. Então, nosso tipo de aplicativo não fazia tanta diferença. Tem outros aplicativos de NFTs, de DEXs, de transações e mensagens, onde você tem que ter mais esse real-time experience. Mas a gente ainda está num beta do Solana, né? Está avançando, está desenvolvendo. Então, a gente não teve muito problema com isso em geral. A gente viu que agora, nos últimos meses, melhorou bastante com alguns updates que tiveram. O histórico nunca teve esse risco de perder o histórico ou sua balança.
Então a gente enxerga isso com bons olhos, a gente acha que tem um time muito forte por trás que está trabalhando na descentralização, mas também no upgrade da tecnologia, então a gente assiste com bons olhos. E eu acho que a última coisa para adicionar é que o motivo que deu problema também foi porque tinha muita transação acontecendo. A gente fala de um múltiplo de mais de que 100 vezes das transações por segundo que estava acontecendo no Ethereum. Em algum momento, com esses bots naquela época, dava para esperar que ia dar algum problema realmente no Solana e foi isso que a gente experimentou. Mas acho que isso faz parte do crescimento da tecnologia. Se fizesse isso com o Ethereum, não ia nem rodar. Então, eu acho que... E eu gosto muito de Ethereum também. Eu acho que para certos aplicativos, simplesmente tem uma que é mais adequada do que a outra. De fato, a Solana cresceu muito rápido e tem plataformas plug and play de DEXs, por exemplo, a Radium é um exemplo. E é isso, né? Muita transação e acabou, mas sem dúvida a rede está evoluindo e bacana ouvir que, ou seja, Sim. vocês seguem sem impactos, né? Isso aí. Né? Deixa eu direcionar uma pergunta agora para o Francisco. Francisco está, de fato, com um desafio enorme na mão, que e de fato de verdade, o maior evento, né, da América Latina. E eu gostaria que você contasse um pouco mais dos bastidores aí, Francisco, que você está achando interessante, os contatos que você tem feito e falar um pouco mais sobre esse desafio que está sendo a Blockchain Rio. Está sendo incrível, na verdade, né? Tem um ano, 12 calls por dia com gente do mundo inteiro, 1.200 pessoas do mundo inteiro, um ecossistema, pessoas incríveis, né? São visionários, literalmente, né? Pessoas que estão muito à frente, uma visão incrível, né? E projetos incríveis, né? O Brasil, então, ele tem projetos lá, vocês vão conhecer, desde projetos de refi a projetos incríveis de Rondônia, de impacto social, e são projetos incríveis, né? Eu acho que a gente tem um ecossistema muito pujante, né? Eu acho que o que eu enxergo, assim, a gente viveu um momento de uma queda, não só do mercado cripto, mas do mercado financeiro, né? Um momento delicado do mundo como um todo, né? Estagflação, guerra, mas eu acho que o mercado amadureceu muito, né? Você vê, tirando esse viés especulativo, né, do mercado do ano passado, que vinha um mercado de alta, e todo mundo investindo e construindo, né? Eu acho que todo mundo aprendeu com 2018, entendeu que tem um ciclo aí, e eu acho que o mercado ele volta muito, muito maior, né? As pessoas realmente aprenderam, amadureceram, muitos profissionais e empresas Web2 estão migrando, né? A gente vai ter muitas surpresas boas lá, que eu não vou dar spoiler, mas vocês vão conhecer marcas grandes que estão já mergulhando no universo Web3, usando NFT como CRM, assim, apostas ousadas, grandes marcas, grandes mundiais até. E é inexorável, né? É inexorável. Essa tecnologia, ela é uma infraestrutura, um protocolo de confiança que vai impactar todos os mercados, todas as vidas e todas as pessoas. Né? Muito legal, legal. Tem sido assim um mestrado, um doutorado, não sei, conversar 1 hora de call com cada um, imagina, com gente do mundo inteiro, projetos super interessantes, pessoas incríveis. Tem sido incrível, Bacana, maravilhoso. bacana. Bom, tem uma pergunta para mim aqui. Ó, eu estou com 4 palestrantes aqui. Os 4 são palestrantes no evento. Aqui tem mais alguns. Leandro. Só para vários. ver como é que realmente é. Bom, pergunta para mim, qual o principal diferencial da ReFi, né, da OSG, para os atuais produtos disponíveis no mercado que contribuem para a mitigação das mudanças climáticas? Bom, vou falar um pouquinho sobre o crédito de carbono, né? O crédito de carbono surge, né, quando um projeto, né, realmente tira gases de efeito estufa da atmosfera ou evita emissão, né? E com isso você tem a originação do crédito de carbono, que vai atualmente, o status quo, para uma registry centralizada. A Verra é um exemplo, a Verra é a maior, né? Bom, qual é a vantagem de tokenizar em blockchain, né? Você consegue fazer toda a trilha de acompanhamento do crédito, do nascimento, né? Ou pelo menos da representação até a aposentadoria, que é o uso, é o registro contábil em blockchain. Isso já traz per si uma grande vantagem, né, de estar usando. Tá? Agora, efetivamente, esse é um caso interessante em que dá para a gente pensar em Web3 mesmo, né? Porque, no caso de vocês, a Web 2.5, e com muita propriedade vocês definiram,
você ainda tem que fazer análise de crédito, você tem que fazer KYC, né? E realmente não dá para ir para uma transição para a Web3, né? Agora, aqui não, porque efetivamente você tem stakeholders que eles conseguem trabalhar de forma remota, com alinhamento de interesse recebendo por tokens, né? E, de fato, você cria ali uma DAO que origina o crédito carbono on-chain. Isso é bastante possível, ou seja, existem aplicações onde é possível pensar sim em Web3, né? E em outras não. Outras você, de fato, tem que estar ali na 2,5, que é, na verdade, a grande maioria, né? E uma parte maior ainda, você tem que pensar em compliance, em inserção de CBDCs e por aí vai. Ou seja, então, existem várias gradações aí de aplicação. Mas tem um detalhe, professor. O crédito carbono ele é gerado na Terra, né? Então, no final, ele tem que ter aquele link, né? Mas aí tem vários tipos. Sim, Né? sim, Você tem sim. o tipo... Claro. Um outro exemplo interessante, o mercado de carbono, só para finalizar, ele sofre hoje um desafio que é, ele carrega atributos sociais, são os co-benefícios dentro do crédito de carbono, né? Isso é legal, mas, por um lado, atrapalha a liquidez, porque você tem crédito de carbono que vale $5, tem crédito que vale 30, dependendo do co-benefício, né? E, por exemplo, já tem projeto que ele separa o social, que é o co-benefício social, do efetivamente a tonelada equivalente de carbono, né? Então, o co-benefício vira uma NFT, que pode ir para as plataformas de NFT, né? E o que, de fato, não é que isso interessa, e o social é importante, mas que de fato é a retirada do carbono, que representa ali, vira um ERC20 ou um padrão Solana, né, ou qualquer outro padrão de token. E aí você consegue promover derivativos em cima disso, sobretudo consegue dar liquidez a um padrão ali, separando o social do... Né? Hoje é um gap do mercado de carbono você misturar atributos sociais com, de fato, você tirar o carbono da atmosfera, tirar gás de efeito estufa da atmosfera. Bom, eu vou direcionar para os 4 agora, né? Existe um desafio bacana, aí olhando a garotada nova, você aqui como empreendedor, você como um investidor, né? Qual é o passo a passo? Vamos tentar ilustrar aqui com a experiência de vocês. Qual seria o passo a passo para estudantes que querem empreender em Web 2.5, em tokenização, e até chegar numa primeira rodada de investimento, do capital anjo a uma primeira rodada de investimento? Você passou por isso, você está na ponta de investimento, né? Como é que a gente orientaria os nossos alunos, né, e quem mais está nos assistindo a ter acesso a esse capital e evoluir? Como é que é essa vida? Eu posso pegar essa, até porque foi ótimo, porque eu acho que eu esqueci de falar uma coisa no final, e eu acho que tem tudo a ver com a sua pergunta. E tá nesse ambiente aqui de universidade, eu acho que é um ambiente super rico, né, muito criativo, né? E eu acho que, como eu falei antes, que a transição da Web 2 para 3, ela vai ter sérios problemas, ou, na verdade, vícios de raciocínio, tá, que prendem a gente a situações que a Web 2 construiu. Tá? Então, assim, o que eu falaria para um empreendedor que está querendo começar em Web 3? Primeiro, assim, acho que vai para o 2,5, né? Porém, porque a demanda, o valor, o capital, ele ainda está, o dinheiro ainda está circulando, na sua maioria, em Web 2, economia real. Tá? Ela ainda não transicionou para a Web 3 completamente descentralizada. Tá? Mas não se prendam aos conceitos que já foram inseridos assim, em todos esses últimos anos. Então, assim, quando a gente pensar em descentralização, pensa em descentralização mesmo, né? Então, assim, pensa que as companhias ou os negócios que vocês vão montar, eles podem ser completamente abertos. Então, assim, entrou um cliente novo, olha o caso da Credix ali, se você plugar a sua carteira ali, você vai ver quanto dinheiro foi emprestado, para quem, quando, como, né? Então, assim,
por outro lado, ele traz um negócio de customização ali que é completamente coisa de Web 2, né? Então, assim, você formatar uma empresa que esteja pronta para ir para a Web 3, porém aproveitar a demanda e o dinheiro que existe em Web 2, tá? Então, eu diria que essa seria assim, o que eu falaria de diferente, além das coisas que todo mundo vai falar. Assim, a empresa tem que ter pé e cabeça, tem que ter um faturamento, tem que pensar em não queimar muito caixa e por aí vai. Aí você acha que isso já tem muita bibliografia em relação a isso e muito conselho em relação a isso. Tá? Então eu diria para pensar bem fora da caixa, porém pegando o lado de negócio de Web 2. Tá? Bom, Talvez para adicionar também minha própria experiência, eu acho que o que está acontecendo aqui também é uma diferença muito grande com 5, 6 anos atrás. Para te dar uma ideia, eu escrevi minha tese em 2 semanas e nenhum professor na universidade sabia do que eu estava falando, então passei muito fácil. Isso mudou muito hoje em dia. Eu acho que uma das coisas muito importantes é você ter experiência. Experiência em forma de um estágio. Fiz um estágio numa empresa de cripto. A gente montou primeiro ICO regulado da Europa. Foi uma empresa lá na Bélgica. Eu fiz um estágio lá. Eu acho que hoje é começar a tocar e usar a tecnologia. Mais e mais tem os aplicativos fáceis você interagir com cripto. Teve aquele Stepan que a metade do mundo começou a usar do nada. Não era muito cripto ainda, mas está começando a ficar mais e mais user-friendly. Baixa um wallet, um Phantom Wallet, um MetaMask, que dá para baixar no seu celular, bota R$ 100, começa a conectar e tocar com os projetos DeFi. E eu acho que é muito fácil, diferente com o Web 2, é você começar a interagir com a comunidade. Os founders estão no Discord, estão no Telegram, o time está procurando gente para ajudar e contribuir com o marketing no começo, você pode ajudar desenvolvendo também. Então, é muito fácil você começar a ajudar, participar e criar experiência trabalhando num projeto de cripto. E eu acho que isso é o mais importante antes de você começar a trabalhar no seu próprio projeto cripto, porque dá trabalho, você precisa de experiência, um networking e também um time que consiga te ajudar com esse crescimento. E o time sempre vai ser muito importante para lançar uma coisa bem. Então, eu acho que essa experiência é crucial e depois encontrar esses parceiros early on que conseguem ajudar você com experiência em crescimento legal, de marketing, para você conseguir fazer esse pulo para virar esse projeto um sucesso, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita gente que quer ficar rico muito rápido também nessa tecnologia, mas a gente não vê isso como alguma coisa que vai funcionar a longo prazo. Então, tome seu tempo, crie essa experiência, cresça o ecossistema e seu time e venha com a ideia que você consegue construir em cima de alguma coisa que já existe, ou no mundo real, ou no mundo de cripto, e traga as coisas juntos para criar eficiência. E também não lance um token muito rápido. Tenta trazer um aplicativo que faça sentido sem token e depois ver como é que isso pode acrescentar valor no seu business model. Porque isso também, hoje em dia, os VCs gostam de olhar para aplicativos reais que não ficam dependendo de tokens que vão desaparecer. Eu Bacana. posso adicionar? Eu acho Claro. que esse ponto final agora que o Chain trouxe é importante, né? A gente viu aí no início dessa criptoeconomia, a gente viu muito essa discussão não, esses casos mais relacionados a investimento, né? Que muitas vezes não tinham necessariamente uma utilidade por trás. Então, você prova um modelo de negócio, e você ganha rentabilidade com aquilo, mas é só uma outra forma de você ganhar dinheiro. Então, é muito importante a gente entender, né, quais são os benefícios que a Web3 traz. Então, sim, a gente está aqui para tentar trazer mais eficiência a processos que antes não eram tão eficientes assim, e eram muito custosos e envolviam muitos intermediários. Mas, além disso, a gente tem que entender como é que a gente evita só replicar as soluções que a gente já tem em novas possibilidades, mas como o próprio Dan falou, assim, o que eu posso criar agora que eu não podia criar antes? Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que começar a ver cada vez mais, né? Porque, sim, maior eficiência a gente vai ter. Mas, para além da eficiência, como é que a gente ganha ali uma nova possibilidade que antes não existia? E como essa possibilidade pode trazer algum tipo de utilidade para além do retorno financeiro? Eu acho que mais de uma visão mais idealista, tentar pensar nisso, né? Porque essa é a geração que está construindo em cima dessas soluções. E hoje a gente tem muitas ferramentas de educação, vocês estão num ambiente para isso é essencial,
mas também, como o Chaim falou, é botar a mão na massa mesmo, sentir como é que isso se dá, porque tem teoria disponível, mas também tem casos de uso que a gente já pode começar a tentar. Então, aproveitem também a descentralização da informação e do acesso, né? Porque o acesso a esse tipo de serviço é mais democrático do que a gente tinha no passado, quando a gente poderia pensar ali na evolução da internet, da Web 1, da Web 2. Então, realmente, se apropriem disso, entendam e vão com cuidado, porque tem muitos riscos envolvidos, mas também muitas oportunidades. Então, a ideia é se unir de uma comunidade que possa te auxiliar e que tenha, eu diria, habilidades complementares à sua, né? Porque é uma grande... Quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando à toa, né? A gente precisa realmente de vários pontos de vista. O Chaim falou aqui, marketing, legal, regulatório, modelo de negócio, a própria tecnologia em si. Então, é um fazer, é um ofício de muitas competências, e a comunidade se constrói muito em cima disso. Bacana, muito legal. Bom, então, Francisco, só que mensagem final você passaria para os alunos, e você que está conversando com muita gente, né? E também fala um pouquinho sobre o convite para os alunos, né? Para o evento. Deixo meu convite aqui de 1 a 4 de setembro, né? O site é o blockchainrio.com.br, o Instagram @blockchainrio. Lá você tem toda a programação, todos os detalhes, todos os side events vão acontecer dentro do evento também. Mas eu acho importante dar minha contribuição nessa questão, e é um conselho antigo, né? Que é network. Acabou a pandemia, então agora a gente pode trocar, pode estar junto, aproveitar essas oportunidades de encontro como essa maravilhosa que vocês estão proporcionando aqui, né? Existe essa cultura no Brasil inteiro. A gente tem no Rio, tem um evento mensal que chama Rio Crypto Hub, e reúne pessoal de várias blockchains, dApps enfim, e outros eventos, né? Frequentem os eventos no mundo todo, são incríveis, né? São assim, então aproveitar isso, né? E também acho que utilizar a informação descentralizada, que a gente tem essa oportunidade hoje. Sigam as pessoas certas. LinkedIn funciona bem, Twitter, né? Você seguindo as pessoas certas, você recebe em tempo real os insights, o que está acontecendo. E, parafraseando Richard Bach, somos todos aprendizes, fazedores e professores. Em Web3, essa verdade é amplificada, assim, muda tudo a cada semana. Então, se você tem essas fontes de conexão, você consegue entender o que está acontecendo, se manter atualizado, né, sem ter que passar o dia todo lendo, que acho que ninguém tem tempo para isso hoje, mas você consegue se manter conectado e aprendendo com quem realmente está desenvolvendo, com quem realmente está à frente desse movimento. É tudo muito novo, né? Está tudo acontecendo assim agora, né? Tudo começando, né? Acho que é esse o conselho. Espero vocês lá. Queria agradecer o convite de novo, Leonardo, Rafael. Espero vocês lá de 1 a 4. A gente tem uma oportunidade ímpar dessa de, você imagina, 360 pessoas incríveis assim juntas, num think tank de altíssimo nível, né? Acho que é uma oportunidade para todo mundo, e para mim essa é a maior oportunidade dessa geração, sem sombra de dúvida. Muito legal. Bom, pessoal, com isso nós encerramos aqui o painel. Queria mais uma vez agradecer muito a participação de vocês, a contribuição de vocês, né? Agradecer a todos que estão aí nos assistindo e online também, e a coordenação do ECOA. Tá? Boa tarde.